Direto da redação. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu o seguinte, que gravações sem autorização não servem como prova. Que tipo de gravação é essa? Você está com um candidato comprando voto num ambiente privado. Você entra no escritório dele. Ele compra o seu voto. Ó, te dou R$100 aqui em troca do seu voto. Você entra com a câmerazinha escondida na camisa, com um gravadorzinho, grava tudo. Você tem um flagrante, assim, teoricamente, né? Essa gravação ela não vale. Por quê? Ela não tem autorização da outra parte. A outra parte não sabe que está sendo filmada. Não tem autorização judicial, a não ser que a justiça autorize. Haja uma investigação, o Ministério Público vai lá, pede ao juiz, olha, eu vou plantar alguém dentro do escritório, ele está vendo compra de voto, e vai gravar. O senhor autoriza a gravação? O juiz autoriza. Aí vale. Do contrário, entrar lá, gravar, levar a gravação e apresentar como prova, isso não vale, segundo decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Esse caso foi julgado na corte ontem e envolve um processo do Maranhão. Mas essa decisão aí, ela tem repercussão geral e ela, na verdade, vai fundamentar outras decisões da corte em casos similares em várias cidades no Brasil inteiro. Mas vamos entender melhor aqui na reportagem de Gabriel Brum. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a considerar inválidas como prova de crimes eleitorais gravações em ambientes privados sem autorização judicial ou consentimento das partes. A decisão aconteceu no julgamento de um recurso proposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A Corte considerou improcedente uma ação de investigação contra um candidato a vereador de São Pedro da Água Branca, no Maranhão. No caso, Marcelo Pereira da Silva e a esposa, Dorica Balbino da Silva, são acusados de abuso do poder econômico e compra de votos nas eleições de 2016. As provas teriam sido obtidas por meio de gravações em locais fechados. O ministro Luiz Felipe Salomão, que trouxe nesta quinta-feira o voto vista, votou para anular a decisão do TRE e devolver o processo para novo julgamento. A posição foi seguida por todos os ministros. No entanto, Salomão seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e considerou inválidas 3 gravações ambientais usadas como prova no processo. Salomão ressaltou que não se sabia nem quem era o autor de 2 delas. O que caracteriza quase que uma interceptação, uma violação ao sigilo telefônico. Nesse ponto, o julgamento terminou com 4-3 pela exclusão das gravações. Em outros 2 julgamentos, o tribunal já havia definido a ilegalidade desse tipo de prova. Em outra pauta do dia, o TSE rejeitou por unanimidade o recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e confirmou a inelegibilidade do ex-governador do Pará, Simão Jatene, até 2022. Ele foi condenado por utilizar o programa Cheque Moradia para distribuir recursos com a finalidade de obter votos pela reeleição em 2014. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A julgar isso é na justiça eleitoral, mas isso também tem prevalecido na justiça comum. Por exemplo, aquela pessoa que pega e grava alguém, vai lá, vai fazer um flagrante, produz um flagrante, vou gravar aqui, vou fazer o flagrante e depois vou entrar com um processo, vou denunciar. Então o que isso acontece? Vai na Câmara de Vereadores, por exemplo, com um gravadorzinho e vai gravar um vereador. Vai gravar alguém lá em crime, outro que não seja eleitoral, mas que seja um crime de improbidade, desvio de verbas, de dívida mesmo. Então você vai gravar sem autorização da outra parte. Aí você depois vai ingressar com uma denúncia no Ministério Público. Ainda que você tenha testemunha, essa prova ela pode ser contaminada. É o chamado fruto da árvore envenenada. Aí isso acaba desmontando, a denúncia ela acaba não prosperando. Fruto da árvore envenenada. É o fruto da árvore envenenada, a teoria do fruto da árvore envenenada. Isso tem no direito conhecido. Então o processo que ele já vem viciado, ele já vem contaminado, aí quando ele chega, por exemplo, ele pode dar uma condenação em primeira instância, segunda instância, mas quando chega no TSE, quando chega no STJ, no TSE, que são cortes em Brasília, o que vai se discutir? É direito constitucional. Então, se a prova foi obtida de forma ilícita, o processo ele é anulado. Aí o réu ele é absolvido. Então, foi esse o caso aqui.
A prova foi obtida que o cara estava comprando voto mesmo. Estava lá num ambiente fechado, pagava R$100 por voto, mas a prova foi obtida de forma errada, de forma inadequada. Aí houve aqui a absolvição. O vereador, aqui no caso do Maranhão, da cidade do Maranhão, ele não perdeu o mandato. Agora, isso não sei se vale. Como é que vai ser? Como é que é isso? Quando é flagrante. Por exemplo, teve um caso aqui em Rio das Ostras, que o prefeito na eleição, Marcelino, né, da farmácia, Marcelino Borba, ele estava num galpão, supostamente fazendo uma reunião com trabalhadores, e essa empresa ela prestava serviço à prefeitura, e depois isso gerou uma AIGE, uma ação judicial de investigação eleitoral, que está correndo até hoje, em algum momento vai ser julgada, e ali ele foi acusado de coação. Mas nesse caso, qual é o diferencial? As pessoas, além de filmar, elas chamaram a fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. Então a fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral, em tese, eu não sei o que eles escreveram lá, o que eles colocaram na ata, mas eles teriam dado um flagrante. Então aí é diferente, né? Aí é diferente. As pessoas, além de gravar tudo, de filmar toda a situação, chamaram a fiscalização da Justiça Eleitoral. Então aí tem um componente diferenciado. Rio das Ostras são 6 AGEs, são 6 ou 5 ações judiciais de investigação eleitoral. Em qualquer momento vai ser julgado, né? Em qualquer momento ser julgado. Nós já tivemos aqui julgamentos de AGEs da eleição do ano passado em Silva Jardim, Santa Maria Madalena. Nessas 2 cidades já houve eleição extemporânea, eleição de prefeito. Já elegeram novos prefeitos, Silva Jardim e Santa Maria Madalena. Agora tem uma AGE também que foi julgada e marcou nova eleição, que vai acontecer dia 7 de novembro, que é Carapebus. Vai ter também eleição. A prefeita perdeu o cargo lá, a Cristiane Cordeiro, e 3 candidatos disputam a eleição em Carapebus. A eleição será dia 7 de novembro. Então é a terceira cidade no estado do Rio de Janeiro a ter novas eleições. Tinha eleições marcadas também para Itatiaia. Foi suspensa. Eles conseguiram um efeito suspensivo. Os réus conseguiram um efeito suspensivo no Tribunal, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Tem uma cidade também que está arriscada a enfrentar nova eleição, que é Petrópolis. O prefeito da cidade foi eleito, Rubens Bontempo, nem posse tomou, teve o registro indeferido. E a cidade também está na iminência de ter uma eleição extemporânea marcada a qualquer momento. Outra cidade que tem uma AGE em julgamento, cidade de Campos, o prefeito Vladimir Garotinho. Tem uma ação judicial também em andamento e vai ser julgada em algum momento. O Ministério Público, inclusive na cidade de Campos, deu parecer favorável pela anulação pela condenação do Vladimir Garotinho. E a sanção seria a anulação de uma eleição, a convocação de uma nova eleição. No caso de Campos, o Vladimir Garotinho é acusado de fake news. Ele teria utilizado recursos do fundo partidário para patrocinar matérias com conteúdo enganoso, com conteúdo mentiroso contra o adversário, o Caio Viana, naquela eleição. E, segundo o Ministério Público, o investimento nessa iniciativa teria impactado no resultado da eleição, porque o Vladimir teria patrocinado esse conteúdo para atingir 90 mil pessoas, 80 mil pessoas, e a diferença entre os dois se deu por pouco mais de 10 mil votos numa eleição de segundo turno. Então há essa ação de investigação judicial eleitoral também, que em algum momento vai ser julgado na cidade de Campos. A eleição termina, mas os processos eles continuam, né? O pessoal vai tocando.